Rapaz, começou a gravar. Só que Esse livro aqui, não sei se os irmãos vão concordar, mas no final de terminar, no final do livro tudinho, eu queria ver se a gente voltava nele de novo. Esse aqui é um livro que era para no mínimo um mês, né? 2 Ele é meses. complexo, né, pastor? Eu descobri o quanto eu sou preconceituosa, que eu sou ignorante, que eu não sabia nada, eu ainda nasci como não sei. A primeira coisa que eu disse assim, eu quero saber, não vem tudo da igreja católica, um bando de idólatra, não é nada. Nada. É claro que teve muito interessante, Não teve. mas não tem nada a ver, eu estava totalmente assim, ó, E foi posto justamente. muito grande da igreja católica. a contribuição dela, né, através de muito todos grande. os instrumentos do Senhor, né? Eles só começam a mudar quando eles começam a entender que isso aqui vale muito. Aí eles mudam. É o que nós estávamos conversando ontem, foi ontem que nós estávamos Na falando. vida, No na culto. vida. Começou quando os ricos entraram na igreja. Eles começaram a dominar. Quando eram os pobres, Estava eles em já falam. construção, não é? Precisava de construção, aí eles começaram com as indulgências, né? Isso aí é o iníciozinho da Idade Média. Eles entenderam que o feudalismo funcionava como? A gente tinha uma terra, e aí a Igreja Católica sacou com a situação de que comprando a salvação, tu vende a terra para tu comprar a salvação. Aí eles começaram a desvirtuar. E aí a igreja. E teve um lance também quando. Teve um lance também quando eles entram nas brigas feudais ali, que eles começam a trazer as pessoas obrigadas para a igreja. Não é? Tem que aceitar Cristo, era obrigado a aceitar. Então veio tudo quanto foi gente para dentro da igreja, sem se converter de verdade. Nós vamos direto até às 16h30, porque às 17h tem outra programação. Então, 16h30, tá bom. Era essas dúvidas assim? Não, dúvida tem muita. Coisa pouca, Nesse né? livro aqui. Coisa pouca. Eu até peço perdão, irmãos, que na aula, na última aula, na aula que eu ia mostrar para vocês, não tive condição. Essa história está gravando, né? Tá gravando. Tá. Mas depois ele. Tá gravando? Tá gravando já? Tá gravando. Depois do palco, pelo amor de Deus. O Papa João Paulo, ele quer isso. Na catedral lá da Aparecida, é feito lá. E aí o fiel que está aqui. Gente, acha que eu estou falando, que eu estou gerando dúvidas, né? Aí só abre a boca, né? Para dar a hoxa, né? Porque aquele Papa que foi o mais rigoroso, ele proibiu a isso que, como eu não tive experiência, só fui um pouco na pequena, eu lembro que não tinha Bíblia, que era só um jornalzinho. Isso eu pergunto hoje. Até hoje o crente não lê Bíblia. É incrível isso. O crente não lê a Bíblia. Desaparecem na hora 3 coisas: dúvida e dúvida. Hoje a maioria da Bíblia é aqui. Não, ele não lê, Ronildo. Ele não lê, o crente não lê, ele só lê aqui. Ele só lê aqui dentro da igreja. Quem foi no culto lá de terça-feira lá na sede? Você foi lá na sede? Terça? Tava, né? Pois é, aquela palavra aqui lá, sobre a fé, né? Eu sentei lá no final, eu estava falando para minha filha. Eu sentei lá na última cadeira e o pastor foi falar comigo lá, na palavra, né? Porque no domingo eu não vim pro culto, mas eu não vim, eu até falei para os irmãos, para o pastor pedir perdão, porque a gente tem um negócio de chegar na igreja e dizer assim, é uma briga constante de espírito e carne. Graças a Deus que o espírito venceu. E domingo eu deixei a carne vencer. Foi em casa, descansando. Assistindo Netflix. Minha filha, pai, o senhor não vai para a igreja? Eu digo, não, hoje eu não vou não. Foi cansado. Pai! Fui só aumentar o volume. Entendeu? Aí quando foi na segunda, pedi perdão do pastor e tudo. E quando eu vou na terça-feira, veio a palavra sobre fé. Por que não está lendo a Bíblia? Por isso que não aumenta a fé da gente, né? Você acaba se esfriando. Então você lendo, buscando, ela vai aumentando mais a fé da gente. Porque quando a gente está lendo,
as bênçãos, parece brincadeira, mas assim, eu tenho uma Bíblia lá na loja. Quando o movimento está ruim, eu leio 2, 3 versículos, do nada, chega a ver. Do nada. Então é para mim botar na cabeça que eu tenho que ler todo dia, mas eu não leio todo dia. Mas é uma luta, tem que fazer, entendeu? Você senta lá e acabou um dia de Botar isso em prática para todo dia. Eu todo dia eu oro, então depois de orar, ou antes, eu leio no versículo 2. Porque quando a gente lê, aumenta a fé da gente e o Espírito Santo age. Porque o povo não tem um costume. O povo não tem o costume de ler a Bíblia. O católico abre no Salmo 91 e fica aberto. Passa a pé dele assim, tá cheio de coisa. Aí é que mora não é conspiração, é uma realidade. Existe uma Bíblia dos anos 1800 e bolinhas, vira e mexe, ela aparece no Instagram. Existe essa Bíblia, existe. E ela é reveladora, ela revela algumas situações dos acontecimentos que estão acontecendo agora. É uma redundância, os acontecimentos que estão acontecendo agora. Né? Então, se o crente lesse a Bíblia naquela época, era libertador. Era libertador. Aí eles teriam uma realidade. Como eram os nobres daquela época, os burgueses, que tinham acesso à educação, então eles liam, sabiam da realidade. Por isso que a Igreja Católica proibiu. Proibiu por quê? Vai ser feito em latim. Quem falava latim era só os nobres, né? Da educação dos monges, dos padres. Então, quem seria padre tinha acesso a tudo. E tem acesso a tudo, ele sabe a realidade. Conhece a verdade mais do que a gente. Tem acesso a tesouros que só eles têm, está tudo escondido lá. Vaticano. Quantas coisas tem guardado Está ali? tudo lá, está tudo lá. Nós é que não temos acesso. Nós só temos acesso a este pequeno livro aqui. Pra você ter ideia. Com uma brincadeira de um pai com um filho, vai lá, traz as ovelhas. 1940. Eles descobrem os escritos do Mar Morto, de Qur'an. Um dia desse pode falar, né? Olha só. E o menino joga uma pedra para ver se. Porque na cabeça dele está, não, se tiver ovelha aí, porque aonde eles acharam cheio era labirinto de cavernas. Então o menino jogou a pedra para ver se fizesse barulho, tivesse ovelha lá, ele ia. Menino. E aí ele escuta quebrando o vaso. E aí ele corre para achar. Ele corre, aí ele tem a certeza que não é ovelha. E aí os camaradas, o menino traz um pergaminho, vendem. E é interessante porque o movimento que acontece, quem está passando por lá são 2 padres. Não é pastores, é padres. Eles olham aqui, que é isso? Os caras são conhecedores da língua. E aí começa, isso aqui. Aí o cara está dizendo, não, meu filho achou por achar, E o cara tinha colocado para enfeitar a venda dele. E aí ele viu que os padres ficaram interessados, meteu um preço, os padres compraram. Já tinham outros desses pergaminhos espalhados por toda a cidade. Aí a Igreja Católica faz um movimento gigante e pega tudo, está tudo com eles. Quando eles deram acesso, que eles não dão acesso fácil. Foi constatado, porque nós só temos cópia da cópia. O que tem lá está dito, está bem relatado. E eles dizem que os escritos do Mar Morto, eles só estão corroborando com aquilo que já foi escrito há mais de 2, 3 mil anos atrás. Então, está dizendo para nós a realidade, a veracidade. Só crê quem não quer, porque está tudo às claras. Então, o trabalho que esses homens, grandes teólogos, mortes que tiveram, principalmente na Idade Média, tu quer ver como mudou? Aqui fala muito pouco. Sabe aonde muda mesmo a religiosidade? São alguns movimentos. A conversão de Constantino, a Revolução Industrial Francesa mudou. Da Revolução Francesa até o dia de hoje, a religião mudou. Olha, só pode observar. Porque o movimento filosófico francês deu uma abertura gigantesca de iluminismo, humanismo, falando que o homem é o centro de tudo, o iluminismo vai mostrar o que o movimento francês fez ali, dando esse entendimento.
Então, com esses movimentos, que foi a Revolução Industrial, todo o tempo a religiosidade, a religião foi deixada para trás. E nós chegamos no ápice. O ápice é agora. Com o crescimento de outras religiões que nunca tiveram vozes, está tendo agora, como a própria magia negra, o satanismo, o espiritismo tomou um partido gigantesco, porque infelizmente o povo está cedendo e a igreja não está fazendo o papel que deveria fazer. E pode ver que a fé dentro da igreja mudou, porque até os nossos pastores não têm mais a coragem de pregar a realidade, e em vez de ensinar para a igreja a veracidade cristã, não ensina. O que é pregar dentro da igreja? É vitória, bênção, porta aberta, mas não te ensina que é reestruturação da tua vida, mudança de vida, confronto constantemente, para que tu caminhe melhor, porque tu não caminha por vistas, tu caminha por fé. São isso que a igreja esqueceu de falar. Um dia desse, nós fomos num... Tá gravando? Um dia desse nós fomos num culto, aí... Não, pode deixar gravando. Vivenciando isso, falando isso. Segunda-feira iniciou lá na nossa EPOAD o início de novas turmas e a continuidade do segundo ano. Eu peguei uma turma boa, igual vocês. Igualzinho. Aí eu fiquei olhando para ele e lembrando de vocês. Estava meio cansado, né? Eles não assistiram. E aí eu forço, né? Ou dou uma forçada. Mas aí eu disse para eles, foi o livro de evangelhos, os evangelhos, e aí eu estou contando para eles, da realidade, isso, tal. E a mesma pergunta que eu fiz para vocês, eu fiz para eles também, né? Que já está gravado na minha mente. E eu gosto de olhar bem no olho quando eu estou dando aula para vocês, eu gosto de olhar bem no olho da pessoa para ver se ele está prestando atenção ou não, para ver se ele está viajando. Porque eu não uso nada. Vocês podem ver, o que eu uso? A Bíblia, o livro, uma caneta aqui e eu falando para vocês. E aí me questionaram, mas tu usa? Eu falei, não. Aí na quinta-feira eu fui dar aula de novo para eles, que é ateu. E aí eu entrei, e aí o irmão disse, rapaz, imagina se usasse, né? A gente viaja, eu falei, não é que vocês viajam, vocês prestem atenção na situação que eu estou falando para vocês compreenderem a máxima, a realidade daquilo que vocês precisam viver. A máxima é Cristo, se for fora disso, não é mais cristianismo. Se for outra realidade, vocês vão não compreenderá o que os homens fizeram com vocês lá no passado. A igreja, ela tomou um baque quando deu o início da Idade Média. Por quê? Porque a situação foi mudando. O crescimento da igreja não foi alarmante. Conseguiram sufocar as igrejas. Naquela época, nós não vamos ter relato, quase assim, pouquíssimo, muito pouco, de igrejas, porque depois do movimento próprio protestante, né, o movimento nascendo do movimento protestantismo, aí sim começou a expandir de fato no direito o cristianismo para todos. O cristianismo teve um crescimento, o cristianismo teve um crescimento ali depois com a ascensão de Cristo. Os discípulos propagam a mensagem, Cristo traz o apóstolo Paulo. Para você ter ideia, como o povo tem sede até hoje. Um menino de entre 10 a 15 anos, tem relatos que ele tinha até mais, mas eu gosto de ficar entre 10 a 15 anos, ele estava desse jeito como está o irmão Mildo na janela. E aí ele cochila. Só que Paulo está pregando por quase 6 horas, sem parar. Então o menino dorme, só que ele está sentado aqui no parapeito da janela e vira e cai para trás. O povo está necessitado, está sedento por palavra de 6 horas, o apóstolo Paulo pregando incansavelmente. Só que ele não pregava em pé, ele pregava sentado. Era esse o mesmo estilo que Jesus pregava também. Eu digo, dorme, cochila, cansado, isso, aquilo outro, quebra o pescoço, literalmente. Quem dá o relato, alguns dizem que Lucas estava com ele, o doutor Lucas. E aí, vê que no texto tem texto de Atos dos Apóstolos, dá um entendimento certinho que o Etico morreu. Paulo ora, ele volta milagrosamente e continua a pregar.
Você vê como o povo estava cedendo, e ainda hoje é cedendo. Uma visão dessa de Paulo aí, que era tão comum isso para Paulo, que quando ele opera um milagre, foi normal. Ele volta a pregar. Continua pregando. Do mesmo jeito, parecia que não tinha feito nada. E infelizmente a igreja perdeu isso. Qual é o intuito de a gente vir para Cristo? Não, pode ser sincero. O que vocês pensam em primeira vez? Eu vou para a igreja. Hoje é largar que eu só tenho 2 ouvidos. Tem tudo para mim e a Cristo é a a salvação. Mas o universal é a palavra soprente. No caso, se acontece algo semelhante, mesmo coisa que o governo não funcionou. Nós estamos no nível que é isso, né? Se o irmão morrer, eu tenho um relato de um pastor que ele contou o seguinte: uma irmã bem idosa, mais de 80 anos, minha esposa estava desse dia. Ela é da região sul do Brasil. Ela chegou na igreja, estava numa reunião, tranquilo, igreja tradicional. Estou falando aqui de igreja batista, ou igreja presbiteriana, ou igreja metodista, tradicionalistas. E não acredita na mesma veracidade que nós acreditamos. Nós somos muito extremos e eles são no extremo da tranquilidade. Só que nós temos que entender que todo esse movimento que nós temos no Brasil chama-se Pentecoste. Nós somos oriundos do Pentecoste. Todos nós somos pentecostalistas. Todos nós somos do Pentecoste. Então, essa irmã entrou na igreja e ela morreu literalmente dentro da igreja. E aí o povo viu. Tinha médicos, médicas, levaram ela para passar limpo, porque ela passou mal, morreu dentro da igreja. Só que ao mesmo tempo que ela morre, Deus visita a igreja de uma forma que assusta todos. O nego começa a chorar, o outro começa a falar em línguas estranhas, numa igreja tradicional. E aí orando para ela aqui, orando, faz massagem, a velha não volta, aí chamaram o SAMU, e o SAMU demorou e não sei o que. Quando ela voltou, ela viu. Ela disse que chegou na eternidade, viu o homem de branco, o ser lindo, só que ela não viu isso aqui para cima, mas ela veio daqui para baixo, e ela contou o relato que ela disse que ela viu, a igreja veio abaixo, um se jogou no chão, chorando, pranteando, abrindo seu coração, o outro pulava, gritava, vamos dizer, uma histeria, mas era um movimento do Espírito Santo sobre a vida dele. E sobre aquele local, naquela localidade marcou, porque Deus visitou a casa. Aí a pergunta que eu faço: será que verdadeiramente nós, assembleanos, não perdemos algo interessante? Porque nossos cultos é tudo o mesmo. Se o pastor não falar, dá glória a Deus, ninguém dá glória a Deus, é raridade. Alguém se levantar, oh aleluia, glória a Deus. Verdadeiramente precisamos de um avivamento. E avivamento, à luz da história e à luz da Bíblia Sagrada, não é para pulo e grito, é transformação de vidas e de localidade. John Wesley, quando ele ficou pregando, ele ia para a rua na Inglaterra, a Inglaterra estava aí, pegava a Bíblia, pregava dentro, por cima de sepulcros, ia no meio das praças, porque a Inglaterra estava empobrecida. A Inglaterra, crianças com 7, 8 anos, ia para as mineradoras de carvão, descobriram o carvão mineral, e aí as crianças ganhavam moedas, 2, 3 libras, que essa moeda era antiga pra caramba, e aí as crianças eram tiradas, quando voltavam do trabalho, elas iam para tabernas, hoje conhecida vulgarmente como bar, e lá elas comiam e bebiam e davam dinheiro aos seus pais. Então crianças de 7, 8 anos já estavam embriagadas nas cidades. Isso humilde para nós, depois do pobre. E aí, o que aconteceu? John Wesley está vendo tudo isso. John Wesley teve um pequeno grupo, que eles eram conhecidos como metódicos, daí vai nascer um movimento metodistas, porque eles não liam a Bíblia por ler, por carreira. Eles liam, digamos, hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos.
E ali eles destrinchavam de forma bem tranquila, serena, e dizer: isso aqui é para nós, tal, pá. E aquilo foi um movimento que foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles imigraram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham isso tão entronizado na vida deles que em dias de nevasca, se alguém batesse na tua porta, era duas coisas: ou um grande urso ou um metodista. Então, a igreja aquele povo que anda todo bem arrumado, de branco, sempre anda de dois em dois, enormes. Eles têm uma igreja aqui perto de Gonçalves, né? Qual é o... É só uma seita, uma seita de fato de lei. Você tem que já vieram falar comigo. Esses dias eu estava na farmácia, aí tinha dois do lado, aí eu peguei e fui lá com eles, né? Eu digo: boa noite, amigão, boa noite, tal. Eu digo: que religião é de vocês? Né? Nós somos mormons, né? Aí eu digo: qual é o que vocês trilham? Né? Pregamos Cristo. Aí é Cristo, Deus e Cristo. Pregamos Cristo. Então, aonde é que entra a seita? Os pensamentos herégicos que eles têm. A gente já passou por esse livro, rapaz. Sempre? Então não prestou atenção. Um dos primeiros que eu dei aula para vocês. Porque ele falou para mim assim: não, nós acreditamos em Cristo Jesus, né? Seguimos Cristo. Eu digo: se eles eram uma seita, por que que... Você falou para eles, irmã? Não, eu perguntei. Não perguntei se eles eram seita. Qual era a doutrina deles? Aí eles disseram: não, nós acreditamos em Deus, né? E seguimos Cristo Jesus. O homem que fundou esse nome, ele teve uma visão de um anjo, não foi? Apareceu para ele. Esse aí é o Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová? Eles fizeram Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Vocês heresias, cara, se acabou. Os mormons, Testemunho de Jeová. O Adventismo tem um livro. Deixa eu lembrar aqui. É da Ellen White. A Ellen White diz que guardar o sábado é um movimento de salvação, já que quem único que salva é Cristo. É igual os padres que foram chamados de Papa, né? Tiveram esse nome de Papa, que significa pai. Ele se põe como pai, sendo que pai da igreja é Jesus Cristo. Ele se põe no lugar de Jesus. Tem um versículo no Evangelho de Mateus que fala exatamente isso: a ninguém chamar de pai. De pai, exatamente. Eu até não aqui. Então, tem muita heresia. Até nós mesmo, de vez em quando, fazemos algumas heresias da igreja. Sim. Nós assembleamos. O secretismo religioso aí, né? Rapaz, É muito. Pois é. Ela é irmã Fabiana. São ótimos. São movimentos assim que tem. Agora, o período mais negro do cristianismo é a Idade Média. Não está tendo a gente ler tudo aqui, porque senão a expansão, a Igreja Católica capta isso aí, o feudalismo, a captação de terra. Eles têm país dentro de um país por causa disso. O Vaticano, que é um país dentro de outro país, o banco próprio. Eles fizeram um movimento no final do ano passado, ali mais ou menos outubro, novembro, eles fizeram um movimento, os padres, porque o Papa deu a ordem: traz todo o dinheiro para o banco nosso. Eles movimentam o dinheiro e dá no banco do Vaticano. Então eles captaram todo o dinheiro de todas as paróquias do mundo, né? E levaram para lá. Tá? Tiraram dos outros bancos. Tem uma certa parte que a igreja ela está precisando de dinheiro, né? E a igreja, pelo livro, está precisando de dinheiro e ela faz uma heresia para arrecadar dinheiro. E sabendo que era heresia. Sabe, é verdade. Né? Vocês já foram numa quermesse? Quermesse da Igreja Católica. Quermesse da Igreja Católica, né?
tá lá, depois do corte, né? Tá lá o pau de sebo, eu quero trabalhar, nada, pau de sebo, lá aquele negócio. Tudo dentro do livro. Apocalipse, eu até comentei lá no pastor, né? Apocalipse vai narrar sobre a vida de Jesus e tudo que vai acontecer após a vida de Jesus. Não a vida, após o arrebatamento. Né? O tanto que o povo vai sofrer. E a Bíblia vai narrar justamente como esse povo vai sofrer. Só que do jeito que a Bíblia narra, é o jeito que o povo sofreu lá atrás. Né? Muitas coisas tem mesmo. Eles não iriam temer e colocar palavras na boca do Evangelho de Mateus, né? Muita coisa já cumpriu e vai cumprir de novo, né? Parece, pastor, que é assim. Isso se cumpriu no início, dá essa impressão. No início da igreja e vai novamente se repetir. Entendeu? Dá essa impressão. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele é levado diante dos grandões lá, para ele negar Cristo, né? Ele chega e diz assim: por que tu não nega Cristo? Só tem me feito bem? Não tem porquê. Da minha vida. Como eu poderia negar? Eu esqueci o nome também. Nós lemos. A gente Nós lembra. lemos, né? Então ele chega e fala isso. Os outros que não negaram também foram feitos tochas, né? Queimando várias e várias. E fora as outras matanças que era tudo morte Eles golpista. são os pais da igreja. A igreja. Porque até então a igreja católica ainda não tinha sido formada. Ela vai ser formada ali no primeiro século. Depois do primeiro século. Ela começa a se formar. Ela se forma quando dá quando os ricos. Quando de fato, quando o Estado toma de Constantino se converte. Quando o Estado, a religião é agora do Estado. Ali eles começam a dominar. Então eles precisavam organizar alguma coisa. O que vocês falaram aqui do rei já é na Idade Média. Na Idade Média eles inventaram de tudo. Você tinha um pedacinho de terra, você vendia a sua terra aqui, comprava uma terra no céu, as indulgências, ou ali as cruzadas, no iniciozinho da Idade Média ali, foi o grande movimento que a Igreja Católica fez para trazer as riquezas de lá. Essa felicidade, você já ouviu falar nela, né? Eu até postei lá, joguei no grupo dela. Ela na coisa ela não narra como escrava, o pessoal chama ela de escrava, né? Mas não narra ela como escrava. Narra ela uma mulher de 7 filhos, né? Que vai diante do rei, do maioral lá, para negar a Cristo. Ela não nega a Cristo, então ela vê, são 7 filhos, ela vê do maior ao menor ser morto cruelmente para ela negar. Só que antes ela tinha falado com os filhos: não nega, nós vamos morrer em Cristo Jesus, e nem o menor não nega. Todos morrem, né, conscientes que estão em Cristo. E o último é ela, que eu achei que ela ia morrer, a morte dela ia ser horrenda, não, mas eles, se eu não me engano, decapitam ela. Mas o tanto que ela sofreu já vendo os filhos morrerem, o filho mais velho dela foi chicoteado dias e dias, até chegar a morrer. Não. A Idade Média é assim. Foi idade cruel. A escrava era bandida. Ela só fazia escamar, só no cristão. Nós não se pratica mal nem depois dela, essa bandida. Mas no mesmo período. Então esses anos aí da Idade Média foi bem gostosinho para o nosso pastor falou que essa felicidade ela está no livro de Macabeus. Macabeus ele está no Antigo Testamento. Se isso aconteceu, porque eu li que está nesse termo aqui. Só que se ele tiver no Antigo Testamento, quer dizer que o que aconteceu lá no começo aconteceu no meio, e como a irmã Valéria falou, vai acontecer no final também. Eu acho que deve ser isso, né? Não sei qual tem um propósito nisso, eu acho que é assim. Acho que a minha dúvida é o seguinte. O livro dos Macabeus não é canônico, está canonizado para nós. Está na nossa Não está. Nossa Bíblia, porém está lá na Bíblia da Igreja
católica. Você lembra que uma vez eu mostrei a Bíblia grande que eu tenho lá em casa? É nele Tá que lá, está. tá lá, tá lá. Só que não é pecado ler. Eu deixei ele lá, porque não, eu falei, uma mulher ia jogar fora, né? E eu vi aquela Bíblia, eu digo, não, me dê. É um Eu tenho lá em livro casa. histórico. Que aí serve para estudo. É um livro histórico. Se o católico lesse a própria Bíblia, lá diz, é pecado acreditar em escrituras, ou escrituras não, em imagens, esculturas, isso. Está tudo lá. Eles aqui não lê. E o padre é consciente disso. E eles então, os padres dizem que começam. nunca ensinou. Porque eles vieram no início, a Igreja Católica, que nem a irmã Valéria falou aqui, no início a Igreja Católica, ela trazia Cristo como verdadeiro. Só que depois foram ajudando devagarinho a trazer João as Ferreira de doutrinas. Almeida, um português, que é o tradutor da Bíblia para nosso não. Português de Portugal. Com o tempo foi chegando ao nosso português, com as evoluções, as correções que tem. Né? As correções aí são revista corrigida, revista atualizada, essas são as correções. Mas ele é padre, ele foi padre. João Ferreira de Almeida foi padre. Aí depois ele se converteu, pastor, ao cristianismo? Não tenho relato disso aí. Não sei, não posso falar daqui. Só que foi padre. Mas pastor, eu ouvi uma pregação falava assim, Deus, que a Bíblia, É cor do coração. É. que a Bíblia, Puxa do samba. Ele dá qualquer coisinha aí. Tá gravando. vamos soltar aqui. A Valéria tá perdida lá, rapaz. Não dá, mano. Duas coisas. Eu primeiro vou fazer sobre a transubstanciação. Tá em que página aí? 79. Fala do sangue, né? Do corpo. Eles falam, a gente, cristão, nós cristãos, a gente acredita nessa. A transubstanciação? Porque uns falam que é como só memorial, né? Representa, e outros acreditavam que realmente aquilo morria. Verdadeiramente era o corpo e o sangue de Cristo. Isso gera uma confusão desde a época de Cristo. Desde a época de Cristo. Ele dizia, vocês vão beber do meu corpo, do meu sangue, vocês vão comer da minha carne. Ele me dizia. Então, o judeu não podia fazer essas coisas. O judaísmo não acreditava nisso. Mas aí ele instaura o símbolo da nova aliança. Porque a velha aliança era a Páscoa, né? O símbolo, a Páscoa, de que matava-se o cordeiro era sacrificado para perdoar os nossos pecados. É igualzinho o que a gente, até eu vou dizer aqui, vocês já ouviram de pastores pregadores que dizia que amarrava uma cordinha no pé do sacerdote, e quando ele entrava no Santo dos Santos, se ele morresse porventura lá, era tirado. Nunca não existiu isso aí. Não? Eu achei que também. Sério? A gente acredita que isso aí vem de um conceito, não existe na Midrash, não existe no outro livro, existe um livro lá do judaísmo, só que ele não é tipo assim, como se ele não é canonizado nos ritos dele. Mas a gente sabe que Ele tinha o próprio balançado, né? o sacerdote tinha uns barulhinhos. Então, quando ele chegasse lá, não era para ele tinha que lembrar, porque tu está na presença do Eterno. Tá olhando aqui, tu tá na terra, mas tu tá na presença do Eterno. Então, tu tá olhando aqui e tal, e de repente o Eterno se manifestava. Então, tu ia ficar maravilhado, irmão. Só que balangava, aí tu tinha que estar, poxa, eu tô em terra. Mas se ele, se caso entrasse em pecado, porque não entraria, já que não tem essa corda, então ele tinha certeza que. Mas quem é que não tem pecado, né? Mas então ele morreria? Não morreria então? Aí é que tá, né? Essa é a questão. A gente pega todo dia. Jesus nos ensinou, né? E o próprio apóstolo Paulo dá a entender lá na carta.
ele diz assim, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios, que a gente lê todo mês para tomar ceia, santa, não é santa ceia, é a ceia do Senhor, é a mesa do Senhor, Mas não é pastor, nossa. tem um subtítulo. É porque falando é Santa colocado, Ceia. é colocado isso. Aí eu tô dando nó na cabeça. Quando eu faço um banner, eu não coloco Santa Ceia. Então, É ceia. Ceia do Senhor. É ceia do Senhor. Eu já ouvi falar, só que aí eu lendo a Bíblia, eu li esse Ah, livro, aí estava no subtítulo Santa Ceia. Os filhos de Samuel só morreram porque prestaram Ah, tu tá falando dos filhos de Eli. de Eli. Ofni e Finéias. Isso. É outra situação. Outra situação. Porque o próprio Davi comeu os pães lá do. Não tá com fome, Sim, né? sim, Mas sim, morreu. Mas Ofni e Finéias profanaram o negócio. Lê direitinho lá, tu vai observar que eles, desde o princípio lá, Ofni e Finéias eram apontadores. É a mesma coisa que tu tá, poxa, cara, o que tinha a ver com usar na morte? Usar só apoiou porque a arca ia virar. E a intenção dele foi Foi boa. boa. Aí o Eterno não quer nem saber. Diz que ia me segurar, não vai me segurar, não. Mata. Só que é para Davi entender. Ele está fazendo a mesma coisa que os filisteus fizeram. Os filisteus eu não matei. Dei umas. Então esse Quando a negócio arca de- chegou nos filisteus lá na frente de Dagon é uma estátua gigantesca, quase da altura disso aqui, e ele ficava quase egípcio, é parecido. Ele ficava com as mãozinhas assim, os egípcios não, ficava com um negócio de cruz aqui. Já lá, vocês querem saber quem sou eu? Deu da arca aqui, né? Beleza, vocês vão ter tumores, cânceres e hemorroida. Jeová não arrepia com ninguém não, meu amigo. Não alivia com ninguém não. Ele tem os segredos que eu queria entender. Como é que um homem, digamos, é Davi, está mais para Golias, né? Davi, segundo o coração do Eterno, premedita, manda assassinar, facilita, destrói a família de Jeová. Jeová, fica tranquilo. O que tu quer? Senhor, que a tua espada, eu quero a tua misericórdia, né, tal. Beleza, minha espada nunca mais sai da tua casa. Mas também Jeová não foi bonito, Davi. Aí quando você analisa, voltando para o caso da ceia, vocês falaram, né? A respeito de transubstanciação. Tem pessoas que até hoje, no movimento cristão, acreditam piamente, fielmente, que Cristo muda a substância. Ok. Mas é pão. Meu, terminou o rito, é um memorial. Terminou o rito, é para comer. O povo não come. Enterra. Pega o cálice. igrejas, pastor, que termina a ceia, que não foi usada, É enterrado o pão. Ele não come. O que é para lá não come. Joga fora. Toca fogo. A relato disso tudo que eu sei. Eu fiz. O pastor chegou, olha, o obreirinho falou assim, pastor, irmão, você pega o corpo de Cristo, cava, ele ainda fala para mim, pega a enxadada, dá umas 2, 3 cavucadas, abre o buraco, pega o pão e enterra. Não é um memorial, eu aprendi na igreja metodista que é um memorial. Terminou, volta pão, volta suco de uva. Come, não vai fazer mal a ninguém. Vai fazer não ninguém vai pecar. Ninguém vai pecar. E aí o próprio apóstolo Paulo está falando que isso acontece aqui. mas pelo amor de Deus, não vamos entender que é para cá. Não, a gente quer saber o que a gente não sabe o que é certo. Terminou, come. O que é certo tem que ser certo, porque senão vai voltar nos tempos antigos onde não podia se comer a carne de certos animais. Entendeu? No próprio, a gente vê, o Cristo deu a visão para Pedro. Exatamente. Está lá. Agora, claro, por higiene, tem alguns animais que você não vai comer. Não vai comer gato, tu não vai comer cachorro. Não, dependendo tu do não gato vai... também, viu? Hã? Depende do gato. Depende do gato? Tu não vai. É cultura. É igual aquela. A ostra. Todo mundo é afrodisíaco e tal, papapá.
ela fica lá no fundo do mar, filtrando as bactérias da sujeira da água. E aí todo mundo, tá salgadinho. É igual camarão. Camarão, todo mundo Aí gosta todo de mundo camarão. sabe que o camarão é o limpador. Mas é uma delícia. E não é verdade? Da água salgada, água doce, me amarra. Camarão é barato da água. Na cultura judaica até hoje eles não comem porque é crustaço, não comem. Não vão comer umas coisas derivadas de mar, eles não comem. Até hoje a dieta. E Mas- se tu observar a mas é dieta que- deles, eles quase não são porcos. Agora, com as mudanças químicas da alimentação, eles estão ficando gordinhos. Mas aí é que tá, pastor. Tu tem que ver bem sério se não é pecado enterrar o pão. Pois é, não Porque- temos relato. Bora supor que seja errado aos olhos de Deus, você está desperdiçando a comida, tá entendendo? Aí você terminou de ceiar, né? Fazer uma união com Deus. E logo em seguida tu vai fazer uma coisa dessa. Coisa errada. Mas é que a gente não tem ensinamento sobre isso. Não tem É, nada. só que aí a Bíblia, ela vai, o que ela vai relatar? Vai falar dos falsos pastores, que muitos serão enganados por eles, entendeu? Eu quero crer que ó, é a mesma coisa. Aí, rapidinho, Pode ficar tranquilo. eu chego no como é que é o nome do rapaz que pegou? Usar. Usar tem uma boa intenção, não teve? Sim, Mas não morreu? Morreu. O cidadão tem uma boa Não, intenção. boa intenção. Pode morrer Morreu do também. mesmo jeito. Só dois pontos aqui, só para clarear legal. Por exemplo, os sacerdotes que entravam lá dentro eram poucos, que era só os sumos É um sacerdotes. sacerdote. Era de ano em ano, né? Esse aí era de ano em Não ano. era só os sumos sacerdotes. Com relação à consagração do novo, como ele pode ser consagrado, ele também pode ser desconsagrado depois da ceia, eu creio nisso. É que ele falou, é só um. É um memorial. É um memorial. Fazer, o próprio Cristo Só disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. É até o pecado que você está jogando nas condições. Exatamente. Porque, ó, porque fica claro que, ó, o suco de uva, eu vou dizer bem aqui, existia dois tipos de vinho. O vinho que era feito da vide, que era aquele colhido e não, era levemente ou não fermentado. Alguns dizem que era fermentado porque os discípulos, quando vão com Jesus lá para o Monte de Getsemane, eles dormem. Né? Alguns lá que foram com Jesus. E ele, o texto diz, dorme de tristeza. Claro que se tu tomar muito vinho, tu adormece, tá? Relaxa um pouco. Né? Ok. O que Jesus Mas- fez, tinha algo? Rapaz, eu creio que sim, porque o povo já. Porque, ó, a festa de casamento. Nós estamos aqui numa festa, que a festa judaica durava dias. Né? E eles tinham um negócio lá com a virgindade. Nós não damos valor a isso aqui não é pregado dentro da igreja. A virgindade, para rapaz e para moças. Vai dar sim. Porque uma vez que É. pego a moça, Eu tô solteiro porque eu quero pega casar só. o rapaz, é a união do corpo. Isso é muito. Peraí, eu quero saber disparar, né? Uma vez feito o pacto, é para a vida inteira. É para a vida inteira. Mas tanto que o casal ia fazer o pacto e a festa acabava Rolando. Aí quando eles voltavam, quem leva muito isso ao pé da letra é o islamismo. Os rapazes do Islã, eles levam isso aí muito a sério, muito a sério mesmo. O islamismo, ele é da descendência ali do irmão, né? Ah, deixa eu lhe contar. A culpa sabe de quem é? De Sara. Quando ele chamou Agar, cadê aqui? Que a Agar era egípcia. Então deveria ser muito bonita, né? Pensa na bichona. Oh, Deus, pensa naquela Olha ali, ó. bonita, Olha aquele olhar ali. é egípcio, nós estamos falando da África. Né? Egípcio era da africano. Então pensa numa cor de jamba assim, eles. Abraão, neto não me dá filho. Não, fica tranquila, minha serva, vai. Vai. E aí, Sara dá autorização. Era costume em termos. Eles, com a lei mosaica, eles pegaram o que os patriarcas fizeram.
Ok. E aí nasce Ismael, os ismaelitas. É daqui. E Jeová abençoou eles, ó. Vocês vão ter uma promessa. Grande a nação que vai vir de ti para por e é grande, é gigante. É grande. Então, só pensa, ó, Arábia Saudita, Dubai, Catar, Irã, Iraque. Muita gente. É aquela parte todinha assim, ó. E Israel fica desse tamanho. Separadinho, né? Só para complementar o seu trabalho, a briga atual hoje lá na faixa de Gaza é exatamente para saber quem é o filho real de Abraão. Os dois são irmãos. O problema é o herdeiro. O problema é que quem nasceu primeiro? Ismael. Era para ele, tecnicamente era para herdar. Mas aí, se a gente for lá. O filho da promessa. Mas aí, isso, porque Jacó era o mais novo. Isaú. Ah, sim, mas ali é outra questão também. Esaú era o mais velho, ele que era o Mas nome. o Esaú, ele vendeu a primogenitura. Mas só que Jacó já é abençoado. Desde o E ventre. ele do dentro. Havia a briga entre duas A nações bênção de ali. verdadeiro. Por isso que vem toda a briga ali depois que Jacó sofre, porque ele não soube esperar. Porque se ele espera, a bênção já era dele. Sim, chegaria na vida dele. É o que aconteceu com a Sara, né? Ela não esperou. Ela não esperou. É quando tu quer ajudar Não Deus, acreditou na a gente só se promessa. arrebenta. Pode ter certeza. Tu quer ajudar Deus? Vou dar uma mãozinha para Deus. Não dá certo. Não dá certo. Aí o próprio Deus, Aí vem as consequências. o próprio Deus foi lá avisar ele quando eles passam chama eles e dá comida para eles, né? O próprio cara. As três pessoas do Eterno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí tem um negócio, os eruditas dizem que a idade de 13 para 16 anos que está Ismael, e aí ele faz alguma coisa que inflige na relação entre ele e Sara. Alguma coisa ele fez. E aí Sara se levanta, H se levanta para defender o filho, e Sara, porque Sara já estava com o filho ali. Então o tratamento era diferente. Tu vai tratar quem? Melhor. Claro que é Isaac. Meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista é meu. É bem pouquinho. Eu imagino assim, como Ismael era o mais velho, né? E a mãe dele ficou com medo dele não ter nada. Porque agora o menino tinha nascido, Isaac tinha nascido. E a mãe de Isaac ficou com medo justamente disso. Entendeu? Da mãe do outro lá fazer um mal a Isaac. Sim. Entendeu? Então esse é o medo dela. E ela pega e chega para Abraão e diz, chega aqui. Aconteceu alguma coisa. E aí, a situação que Abraão dá, né? Ruth já dá. Para morrer no deserto mesmo. Era para eles morrerem. E olha o respeito que Abraão tem pela mulher dele. Claro. Porque é o filho. Lá na frente, queira ou não queira, Ismael é o filho. É o primogênito. E a mulher só chega. Exatamente. Aí agora ela chega e diz, manda eles embora. E alguma coisa aconteceu. Os eruditas não sabem. Algo não sabe explicar. Eles dão o entendimento de que Ismael humilhou a Sara. Aí, qual parte? Mas a própria escrava já viu a Sara. Mas isso antes de Isaac nascer. Isso isso é interessante, né? Porque Abraão dá um termo para os homens naquela época. Isso aqui é pós-dilúvio já. Né? Pós-dilúvio, então já tinha um tempo determinado para. É pós-dilúvio? Pós-dilúvio. Pós-dilúvio, né? Pós-dilúvio. Então já tinha um tempo determinado para morrer. Os outros ainda viveram mais. Então, porque Abraão, ele quer viver junto com a mulher dele. Percebe só, quando eles vão lá para o Egito, tem um momento que acontece lá, a brincadeira que eles fazem, o faraó está passando, eu acho que o faraó está passando, né? A brincadeira lá deles é uma brincadeira meio sexual, pesada, assim. E aí, por que tu me diz? O faraó diz, por que tu me disse que era tua mulher? Porque se eu dissesse, porque Sara era muito. Sara era uma mulher muito. Essa é uma questão.
o faraó, é o faraó, né? Ah, Ele chegou a ter relação com Sara? não, ele queria, porque ele queria para ser mais uma súdita dele, mais Porque uma até esposa. Deus falar com ele, quanto tempo ela ficou? Quando ele chega, E ele era o faraó, cara. quando ele Mas chega lá na por região, isso que tá quase veio mal sobre mim, porque elas não são mentiras. quando ele chega lá na região, e aí Abraão, com medo de eles matarem por causa dela, Por causa aí ele dela. fala, É amigo, né? É. De fato, eles Não, eram irmão. amigos. Mas quanto, irmão, acontece. mas quanto tempo ela ficou no palácio dele? Eu não posso te afirmar o tempo. Porque se for um tempo rápido, não teve. Agora, se demorou, Porque Mas Abraão, as com Abraão. expressões, pelo que ele fala lá, não tem. Abraão Eu acho que Abraão é igual a movimentava ela. escravos, né? Abraão era comprador e vendedor de escravos. Abraão era comprador e vendedor de escravos. Ele era rico. E Isaac é a mesma coisa, ele também não tinha dizendo que era até que ele morreu. E é detalhe, ele ainda tinha duas, né? Isaac teve duas, né? Isaac chegou a mentir também? Não tem essa parte. Mentira também. É bem para proteger tua família, não faz qualquer negócio. Rapaz, ô famíliazinha de. Rapaz, Não, mas é porque. E não, e tu vê que o Eterno não dá pra. não se mete nas coisas. É só tu analisar, tem coisa que é nossa, é pra nós mesmo. Não, pra nós não. Pra Não, Ele passou tanto na minha cabeça, né? preocupado com segurança. As mulheres eram muito bonitas, quando ele chegava nas outras terras, os caras queriam ela, É claro. eles só respeitavam quando eles sabiam que eles tinham autoridade de Deus, senão eles não respeitavam. Agora recente, que a gente da dele, da família foram lá. Eles perguntaram, cadê? Ofereceram. Teve vocês conheceram o pastor Baltazar? Quando chegou a esposa do pastor Baltazar? Já. Né? Era uma mulher cor de jambo, tá? Bonito. Útil, eu acho. Mutilene. Minha esposa viveu muito tempo com eles lá na sede. Aí eles ganharam uma passagem, o pastor Baltazar ele é um homem seguro, não pão duro, ele é seguro. Tem empresas lá na região dele, Tucuruí ali, Tocantins. E aí ele levou o dinheiro para ele, né? Falou, não vou pesar a igreja. Aí eles entraram pelo Egito. Chegando no Egito, estava entrando já em Israel por ali. Aí mas ele contou isso na série. Mas ele falou que era um grande pastor que tinha um rebanho muito grande, enorme. Ele falou, rapaz, eu dou quase tudo aqui por causa da tua esposa. O tradutor falou para eles. Falou, sua esposa é muito bonita, é diferente. É diferente. Você vê isso, ó. Sansão foi buscar a mulher onde? Pastor, Os caras gostam de mulher dos outros, né? na lei deles, daquele tempo, que era uma lei rígida, né? Bota uma lei rígida. Como é que era tratado o cara que era pego em adultério? Por exemplo, o cara estava comendo. O que acontecia com o Era cara? morto mesmo. Na hora. Morto, apedrejado. Então, tá a resposta daquela lá da mulher lá que quando vai com Jesus, por que trouxeram só a mulher e não o cara? Aí é que tá. Aí a gente tem umas dúvidas que eu não tenho como. Não tem explicação. Eu acredito que o cara estava morto lá. Poderia. Mas aí eles levam em conta porque só ou pode o camarada fugiu, né? E foi pega no ato de adultério. No ato. Né? Então foi achado. Ela se salvou. Eu acredito que ele já tenham matado ele lá, não mataram porque queriam levar ela justamente para fazer o teste lá com Se Jesus. eu não me engano, tem uma passagem bíblica que fala a respeito disso. E fala sobre. Lembra aí onde é que a passagem bíblica desse ato de adultério? Aí você me fala, está marcado aqui para mim. Falando sobre ceia, mais uma vez. Né? Nós é que colocamos, enquanto vocês preocupam, nós é que colocamos Santa Ceia. Mas não tem resquício. Tem igrejas que permitem chegar qualquer pessoa e participar da mesa. Qualquer pessoa. A ceia, naquela época da igreja primitiva, era feita todos os cultos. Eles
ceiavam todos os cultos. Todos os cultos. Não olha que levamos isso aí para uma vez por mês. Não era todos os cultos, eles faziam ceia, normal. Mas assim, Na católica, a rocha sagrada é todos os cultos. Tem um específico, não, é Todos os cultos. é feito. João, 8 anos. mas É referência a seis. Aceito. é porque a orientação é todo primeiro dia da semana, né? Ele ceava todos os cultos. Ele ceava, a igreja primitiva ceava quase todos os cultos. Todos os cultos. A igreja primitiva ceava todos os cultos. Isso era normal para ele. Quanto mais ele ceava, mais ele entendia que era Cristo perto deles. Porque, poxa, tu tá na igreja, digamos, quem está circulando aqui? João 8. 8 anos. Restaura o Senhor. No começo do mundo até. É. Ninguém. Agora que a gente começou. Já. Menino, mal pouco. 3 ou 4 anos. Vocês conversam com uma Vocês conversam muito, mas. Termina que a gente vai, sabe, uma coisa leva a outra, a gente sai completamente. A Não, gente quer mas aí voltar. nós fizemos um resumo do que aprendemos no livro. Porque se ficar só no livro, a gente É. só contava história. Não, nós fizemos um resumo do que nós aprendemos. Agora, quando chegasse na Idade Média, a gente gastava uma aula toda só na Idade É Média. por isso que eu falei, vem que era bom. combinar que no Aí a gente final falava a gente sobre E na colocar Idade no Média outro. tem cruzadas, É né? ótimo. Inquisição, As cruzadas iniciaram no início, ali, bem no iníciozinho. As cruzadas foram lá para tomar e trazer. Eles faziam as guerras em nome de Cristo. Por isso que aquela região se tornou impenetrável sobre o cristianismo. A Rússia parece que não tem nada a ver. Só que tem aquele reinado. Vocês já ouviram no reinado falado sobre o reinado da Tartária? É a Rússia hoje. É a Rússia. A Rússia ficou impenetrável para o cristianismo e a China por causa das cruzadas. Muitos morreram. Muitos morreram. Com o avanço da Idade Média, ali em 1200, nós temos um teólogo que é fantástico. É São Tomás de Aquino. A Igreja Católica chegou numa época ali, meados de 1300, 1400, de ter a Bíblia e os livros de São Tomás de Aquino. Junto, o padre ele pregava, e é conhecido como o boi que mugiu. Ele morreu novo, 50 e poucos anos. Era muito, como é que se diz, insalubre a vida naquela época, né? Os caras morriam de graça de tuberculose. Hoje a gente tem mesmo. Depois dele vai ter os movimentos, né? João Calvino. Tem um outro, eu pelejo para lembrar o nome, tá aqui, mas não consigo lembrar o nome dele. Veio antes de João Calvino. Morre queimado, uma coisa assim, não estou lembrado. Não, que teve a influência de Lutero, depois a Igreja, depois de Lutero, depois de João Calvino. Eu acho que é esse aí, eu estou É um nome esquecendo difícil, o nome dele. ele ficou na Suíça, eu acho. Estou esquecendo o nome dele. Deixa eu ver se Foi é esse. um grande teólogo também. Ele morre, né? Foram martirizados muitos nessa época aqui da Idade Média. Aí com a expansão, né? Aí vem a descoberta do novo continente, né? Que até então vocês têm que entender, as profecias que estão no Apocalipse é para o mundo velho. Em nenhum momento está a América. Pois é, Pastor, é ele isso tem essa daí. parte da divisão do Ocidente e Oriente. Também tem, explica assim, de uma forma geral, porque diz que isso teve muita influência. Nossa cultura é ocidental. Sim. A oriental a gente já puxa muito pensando que é o chinês, mas Não é. É a que está ali no eixo de É Israel. onde nasceu o cristianismo e hoje não está tão forte. Não, porque eles estão adotando um movimento nosso, ocidental, das mulheres trabalharem, do movimento feminista, não ser feminina, né? É o movimento das mulheres de ter a sua independência, ali
do lado do Islã, Iraque, Irã, Afeganistão, a mulher hoje já tem voz. Tem lá. Tem país que até hoje passou, nem dirigindo. Desde lá eu estou vendo. No Brasil, eu estou olhando para vocês aqui, ó. Toda mulher tem a independência dela, da mulher. É porque os pastores não pregam, eu estou falando que não pregam a realidade. Toda mulher, vocês têm um versículo na ponta da língua. Já lembrou? Né? Pode falar, fala aí. Já sabe que Hã? Não. Toda mulher tem esse versículo na ponta da língua. A mulher sabe edifica sua casa, mas ela não sabe o que é edificar. Quer ver? Eu estou lhe chamando de burra, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas edificar o que é? Eu dou um docinho. Por exemplo, no meu entendimento, é edificar, eu ajudar ele quando ele está com algum problema. Olha, Não viu? dizer, eu te falei, eu te avisei. Ah. Não, meu amor, calma que vai dar tudo Vai dar tudo certo. certo. Coloque na mão de Deus que vai dar tudo certo. Edificar. Edificar é construir. construir uma cultura Olha, pra falar. da família. Não, é Ah, uma mas- construção familiar, né? Sim. Educar segundo a palavra do Senhor, administrar segundo a vontade Sim, de Deus, sim. né? Essa é a construção. É edificar. Quando eu construo, É construir. Ó, solidifico. é dar estrutura para o marido. É cabo da mulher. O povo não diz isso dentro da igreja. É cabo da mulher construir. É para